Olá! Hoje, como prometido, eu vim fazer a resenha do mais novo livro do Jordan Peterson, O Além da Ordem. Mas, primeira vinheta. Bom, como dito na introdução, hoje eu trouxe O Além da Ordem do Jordan Peterson aqui para vocês. Essa aqui é a edição em inglês, mas a edição brasileira, a capa é igualzinha, só muda o título. Vou deixar aqui para vocês verem. Esse livro é uma continuação do 12 Regras para a Vida, que eu vou deixar linkado aqui em cima. E o 12 Regras para a Vida era, como o nome já indica, um livro que falava muito sobre ordem, sobre rotina, sobre estrutura. E aqui no Além da Ordem, ele vai continuar esse tema de regras, de rotina, de estrutura, só que ele vai além, como o título dá a entender. Ele vai tematizar como e quando é necessário você sair da ordem estabelecida, até para você conseguir preservar alguma ordem. Ele vai falar bastante de como é necessário a gente avaliar se as nossas instituições ainda estão funcionando direito. E caso a gente veja que não é assim, a necessidade da gente tomar providências para transformar essa ordem, para que ela continue sobrevivendo e continue cumprindo a sua função. Então, não é um livro que vai contradizer o que ele disse no primeiro. Ele vai apenas expandir. Ele vai continuar, ele vai aprofundar esse tema da ordem, da estrutura. Para quem conhece Jordan Peterson, está familiarizado com alguns temas, algumas colocações que ele faz, como por exemplo, que você deve primeiro tentar resolver os seus problemas e os problemas pequenos antes de você tentar mudar o mundo. Esse tipo de colocação ele vai retomar aqui no livro e ele vai tratar com mais profundidade. Ele vai fazer uma crítica bastante contundente das ideologias que, na opinião dele, procuram simplificar a realidade e, por isso, são mais perigosas do que as religiões, porque a ideologia ela se propõe racional e ela se propõe ela acha que entende tudo o que há para entender, e mesmo o fanático religioso, o Jordan Peterson vai dizer, ele não se atreve a dizer que ele compreende tudo o que há para compreender da vida humana e de Deus. O ideólogo ele simplifica a realidade não porque ele queira resolver os problemas, pelo contrário, ele simplifica a realidade para não ter que resolver os problemas, para simplesmente sinalizar virtude. Porque se ele quisesse realmente resolver os problemas, ele teria que começar pelos problemas pequenos e teria que entender a complexidade dos problemas sociais, o que o ideólogo não quer. E Jordan Peterson vai dizer também que os problemas sociais eles são extremamente complexos, eles não podem ser reduzidos a simplesmente um fator, por exemplo, gênero, ou raça, ou classe. Ele vai afirmar com toda razão que as coisas são muito mais complexas. E ele vai dizer que a sociedade humana, o ser humano de modo geral, ele é caracterizado por uma diversidade muito grande. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, são essa diversidade, são essas diferenças que dão origem às hierarquias. Porque não tem como um ser humano só ser bom em tudo. Ele vai estar em alguma hierarquia no topo e alguma lá na base. E não tem problema nenhum nisso. O Jordan Peterson ele não vê a hierarquia em si como algo negativo. E hoje em dia é um discurso bastante
contracorrente, contracultural. Nesse sentido, eu acho Jordan Peterson até bastante revolucionário, no sentido positivo da palavra. O livro ele vai agradar muito aos conservadores, porque o pensamento ele é todo conservador. Conservar o que é bom e mudar o que não está funcionando para que volte a funcionar. O texto ele é muito rico, ele vai fazer referências a Freud, a Jung, a Nietzsche. Ele vai fazer referências literárias, fazer referências a textos sagrados. A gente vê que o Jordan Peterson é um autor que tem muita cultura e que ele embasa bem as coisas que ele está falando. É um livro bastante rico. Eu curti mais o Além da Ordem do que o 12 Regras para a Vida, embora ambos sejam muito bons. Ele me lembrou também um pouco o Antifrágil, que eu também já fiz resenha aqui, e um pouco o Ponerologia, quando ele vai falar dos ideólogos. O interessante aqui também é que na abertura de cada capítulo... Peraí, deixa eu procurar aqui para vocês. Ele vai colocar uma imagem para ilustrar o tema desse capítulo. E os capítulos, como no 12 Regras para a Vida, eles começam assim, com uma proposição simples, a gente diria até banal, e o Jordan Peterson vai aprofundando. Por exemplo, não faça coisas que você odeia. Aí ele vai entrar no tema do sentido, do tema da responsabilidade. Aliás, a responsabilidade, não apenas a responsabilidade consigo mesmo, mas a responsabilidade com a sociedade, sem ser nesse sentido de responsabilidade social, que a gente muitas vezes ouve os esquerdistas falando, é um tema central aqui do livro. Ele vai falar muito disso. Eu acho que eu até diria que a responsabilidade é um tema central desses dois livros dele, o 12 Regras para a Vida e o Além da Ordem. E ele vai aprofundar muito isso, da importância da responsabilidade para dar um sentido para a vida. É um livro muito bacana, não é um livro fácil de ler, por conta dessas referências todas e por conta do grau de profundidade que o Jordan Peterson trabalha. Mas é um livro que eu gostei bastante, que eu recomendo. Ele é um livro de autoajuda. Eu sei que muita gente tem preconceito, o que eu pessoalmente não entendo. Tem livros ruins e livros bons de qualquer gênero. Tem, por exemplo, romances bons, romances ruins. Tem livros de mistério bons, tem livros de mistério ruins. E tem livros de autoajuda bons e tem livros de autoajuda ruins. Esse, por exemplo, é excelente. Eu recomendo muito. Se você já leu ou ficou curioso ou curiosa para ler, comenta aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você conhece similares, deixa a dica aqui também. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, que já estamos chegando aos 500 inscritos. Eu quero muito atingir essa meta. Não se esquece de deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito, certo? E a gente vai se ver num próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver, como eu disse, num próximo vídeo. Não sei ainda quando, porque a minha vida realmente está muito agitada, muito atribulada. Mas o mais cedo possível, tá? Beijo, até a próxima.